Capítulo 11. Taylor. Estar cara a cara com aquela floresta era estar de frente a um pesadelo vivo. Neste momento eu estava rezando para acordar, ou então que alguém do outro lado desperte meu corpo, e que finalmente eu perceba que eu estava em seu quarto, na sua cama, quente, em seu lar. Mas estou começando a perceber, ninguém vai me acordar, que não vai chegar ninguém me despertando em meu quarto, que estou gritando em desespero. Ou até mesmo pior, não irei acordar ao lado do meu melhor amigo e olhar para que ao olhar para aquela floresta, entendi, ela iria me comer todas as esperanças. Eu fico de bruços, tudo o que faço é chorar. Eu choro por não ter sido grata por aquilo que tive, principalmente por tudo aquilo que me foi ofertado. Tanto com o passar das lembranças felizes em minha mente, mas eu só queria gritar na cara de cada uma delas. Minhas lágrimas molhavam o chão, a terra absorvia toda a felicidade. Eu estou perante a tudo aquilo. Aquilo era nada, eu era nada. Nada qualquer a não ser qualquer um para aqueles seres. Eu não sou uma princesa, eu me recuso a ser. Tudo em mim está diferente, meus membros, minha forma. Eu só sentia a agonia de não saber a que lado eu pertencia, a quem pertencia, o que eu era. O que aconteceu com aquela Undina Hillier, se era real ou não, talvez uma alucinação, independente, naquele momento eu não podia desistir. Era isso que eu sentia lá no meu interior. Eu sei que parei de chorar em algum momento, mas não sei dizer qual deles foi, pois eu surtei mais 3 vezes. Eu sentia que apagava e acordava constantemente. O dia e a noite eram muito rápidos. Meus olhos estavam fundos, minha cabeça doía tanto depois do choro. Eu me auto-abraçando diversas e diversas vezes. Por um bom e longo tempo, respirando, tentando pensar. Eu não sei se eu voltava para aquela aldeia, ou até mesmo se eu tentava adentrar aquela floresta novamente. As duas decisões independentes me pareciam horríveis. Era como ter que escolher entre duas coisas diferentes, duas formas diversas de morrer. No fim, iria ser a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu não conseguia me decidir entre uma arma e uma espada. Fico olhando para cima, para aquele céu, até que diferia. Isso até que diferia. Parecia que aquilo mais era pintado do que de fato uma galáxia. Um céu estrelado que nem sequer estrelas tinha, e nem sequer uma pintura bonita, e sim algo feito por uma criança que descobriu aquarela. Pintou, com sua inocência, aquela coisa estranha. Os pontos que deveriam ser estrelas verdes piscando, como se fossem aviões passando, contudo os tons de rosa e branco. Oi, mãe. Eu não sei bem como fazer isso. A senhora bem sabe que eu nunca rezo. Mas, se neste momento nada está fazendo sentido, somente uma reza não vai me acabar, não vai terminar de me matar. Mãe, a senhora pode me ajudar? Eu estou perdida. Não sei para onde vou, até mesmo o que aconteceu. Que droga é essa? Ou sei lá. Eu estou com medo, mamãe. Por favor, se por acaso a senhora puder me ouvir, me mostre um caminho. Pai, ó Deus, sempre disse que o Senhor poderia estar do meu lado a qualquer momento. E eu sei que a minha mãe hoje em dia está aí junto com o Senhor. Meu pai disse que a mamãe estava com o Papai do Céu quando eu era criança. E eu acredito nisso. Se vocês podem me ouvir,
Por favor, mandem um anjo para cuidar de mim. Obrigada e amém. O céu que eu olhava parecia ter começado a mudar, mas não digo mudar de uma forma simples. Parecia uma cena de um filme, onde a noite se tornou dia, e agora não era mais aquele escurecer, e sim um amanhecer, fresco, quente em simultâneo. O sol bateu em meu rosto com clareza, fez uma sombra atrás do meu corpo. Contudo, antes estava a noite, não conseguia ter uma noção muito bem e ao certa de onde eu estava e como aquele lugar era, mas agora eu via. Aquele lugar era um campo feito de grama verde e vermelha. Parecia ter sido pintado, mas mesmo assim era lindo. Eu me levanto com rapidez e sinto o calor batendo em meu corpo. Queria tirar aquela roupa imunda e ficar completamente nua para sentir aquele sol delicioso que parecia me abraçar. Eu olho para trás. A floresta agora não parecia mais tão grande. Caralho, puta merda. Agora eu entendo a Branca de Neve. Mas que merda. Tá, eu pensei. Eu vou rezar para que esse filme tenha acertado em mais uma coisa. De dia, a floresta é iluminada. E, na verdade, é perfeitamente bela e cheia de animais fofinhos. Deus, que essa também seja. Começo a andar novamente para dentro da floresta e reparo que talvez lá dentro fique mais claro. Olhando para os tijolos cinzas aos meus pés, que me levaram ao covil das fadas carniceiras, me bate a consciência de não cair mais em uma pegadinha daquelas, já que este lugar parece tentar o tempo todo me seduzir. Eu irei jogar o joguinho deles. Nádia um dia me disse: se tudo estiver fácil demais, está errado. A situação que ela me disse foi meio idiota, pois estávamos fazendo salsichas com lompe, o que não era difícil, mas com um gesto muito estranho, já que Nádia parece ter feito igual uma chefe de primeira. E eu simplesmente fiz todas aquelas linguiças de modo errado. Eu iria seguir aquela linha. Se estava muito fácil, se está muito bonito, é porque está errado. Dei meia volta. Não caia numa pegadinha. Se ouvir vozes, ignore. Se ouvir música, não dance. Não vá em direção a ela. Não vá em direção à luz. Julgo que nunca deveria ter largado os escoteiros, por no fim das contas eu estava numa situação que entender de mata me veria bem a calhar. Mas algo que nunca pensei, eu nunca estaria aqui, um lugar onde o sol nasce ao contrário. Eu tenho um pouco de tempo até o meio-dia e começar a suar e perder líquido. Então eu tenho que achar água. Isso. Achar água é uma boa ideia e é uma das poucas lições que lembro. Eu andava entre as árvores, decidindo não ir pelo caminho de tijolos, por motivos óbvios. Então, segui igual um meio alternativo. Eu andava por meio àquela florestas, sem caminho de fadas, somente a mata espessa e densa, rezando para nada me morder. Não prestava muita atenção. Me peguei pensando na possibilidade de haver algum animal selvagem naquela mata, ou até mesmo répteis, artrópodes ou pior, anelídeos gigantes, como cobras da Amazônia. Nada neste lugar fazia sentido mesmo. Qual a possibilidade de haver um verme gigante? Sabia bem que estava resmungando cada uma daquelas coisas, mas não tinha ninguém para me ajudar mesmo, e muito menos alguém que pudesse me ouvir. Porém, eu parei quando ouvi um galho se quebrando ao longe. Eu não tinha vento soprando naquela floresta, e a luz do sol que batia pelas copas das árvores não era vasta o bastante para se ver o horizonte. Quando reparo um pouco mais que o barulho é causado de algo se movendo na mata. Oi! Eu grito. Tem alguém aí? Eu estou meio perdida. Você sabe me dizer ou me informar
Se tem algum lugar perto onde eu possa ficar? O barulho se move. Algo ainda mais nítido, antes que eu fique esperançosa. Tomara que alguém me ajude. Eu começo a sorrir, com a visão de que poderia ser um humano. Ficou logo tudo meio embaçado por lágrimas de simples felicidade. Obrigado, mãe, eu digo baixo. O som de algo se aproximando era certeiro dessa vez. Não vinha com pressa, nem fúria, ou sequer fazia sons de animais. Rosnava, piava, parecia que alguém com pernas se aproximava. Um ser, por favor, que não seja um ser ruim, ou daquela vila, que seja alguém bonzinho. Quando eu percebo que o som estava praticamente ao meu redor, eu começo a procurar alguma forma feliz em ver alguém. O vento fresco bate no meu rosto e eu percebo é uma brisa alegre. Obrigada, mãe, pela sua dádiva. Isso é um sinal. Eu agradeço mentalmente. Olá, digo novamente, procurando alguém. Você é humano? Fala Bruktmal ou Njorgst. Eu também entendo inglês. Porém, reparo que na verdade eu estou sozinha. Não havia ninguém. Por que ninguém me respondeu? Qualquer coisa, saia correndo. Ouço o barulho novamente e reparo que ela estava basicamente atrás de mim. Porém, quando eu me viro, não vejo ninguém. Mas sim, era perfeitamente fácil de reparar algo ali. Tento dar um passo para trás, mas acabo caindo num chão coberto de folhas e raízes. Um osso de cox bate em minha cabeça. Um enorme choque de onda e dor vai pela minha coluna. Quando eu vejo, de fato, o som que vinha do chão não era passos. Por sorte, também não era animal. Mas, para o meu azar, eram as raízes das árvores. Elas estavam saindo do chão e se enrolavam em meus calcanhares. Tento me puxar para longe das raízes, mas elas eram muito fortes. Levanto a mão e tento alcançá-las com alguma força. Porém, não tenho muita energia e as raízes são muito fortes, como os ramos de um filodendro. Começo a procurar algo no chão para quebrar aquelas raízes. Vejo um pequeno chifre de animal no chão. Eu pego e começo a bater na raiz. Quando ela se solta, era quase possível ver um chiado de dor que vinha dela e começou a se levantar. Eu saio do chão e vou correndo, não me importando a direção em que eu estava seguindo, mas eu rezei para que fosse a certa. Que belo sinal de merda, eu percebi. Agora o som fazia sentido. Sem passos, mas sem animal. Porém, algo agora novamente me perseguia. A mata me perseguia. Ele ficou ainda mais alto. Agora eu estava sendo perseguida por árvores vivas. Não grita, não grita. Tudo nessa floresta de merda, todo neste lugar quer te matar. Pensei. Respira. Tá, é isso que você tem que fazer. Respirar. Respira. Senti que as árvores me perseguiam e agora os galhos pareciam me prender. A floresta se fechava à minha frente. Não era algo bonitinho de dia, merda nenhuma. Não, não fica bonitinho. O ar parecia pouco. Eu sinto outra raiz enrolando no meu pé e eu caio novamente. Por sorte, eu não larguei o osso. Eu enfio ele novamente na raiz e ele faz com que ela grite. Eu seguro com força em meus punhos e nada deixo além daquela corrida. Eu começo a andar lentamente. Apesar de que aquela pequena perfuração que fiz em mim mesma sem querer, ao me livrar da raiz, eu vou em frente. À minha frente era possível ver que as árvores estavam andando de fato, se fechando ao meu caminho. Então eu desvio e vou para outra direção. Um galho voa como se fosse uma flecha em mim e eu me abaixo. Mas uma raiz me prende no solo, mas dessa vez não somente me segurando, mas também me arrastando para dentro de uma cova. Começo a me debater, começo a bater os pés,
para dentro, para fora. Eu não sabia para o que fazer. Eu não tinha ideia nenhuma. Começo a debater meu pé com força para tirar ela de dentro de mim. Não conseguia ver mais a raiz que me puxava. Ela sentia que ela estava me afundando cada vez mais. Tento debater o pé para dentro da terra, para puxá-la para fora, mas não conseguia nem sequer ver. A árvore, que estava agora ao meu lado, parecia se curvar e como se estivesse prestes a me engolir. Antes, parecia não ter nada ali. Eu pego o chifre e começo a arranhar o seu tronco com raiva, com toda a raiva que eu tinha daquele lugar. Faço isso até que a seiva vermelha comece a sair de dentro da árvore. A raiz me solta levemente, e eu reparo que dessa árvore era a dona da raiz. Os arranhões ficam ainda mais leves, e ouço o chiar daquela árvore. A raiz enfim me solta, e eu volto a correr, agora pegajosa de seiva de árvore. Outras voltam e começam a fechar o meu caminho à minha frente, me levando para outra direção. A raiz sai do chão num baque, fazendo a terra, a grama, ossos irem para cima, pedras se levantarem com ela. Eu consigo ver que à minha frente um enorme osso de uma gralhada de um veado vermelho. E eu pego e corro ainda mais rápido. Me abaixo, pegando o chifre, me rastejando ao chão, e começo a bater nas árvores de cima, que caem para cima de mim. Me levanto de mau jeito, torcendo de leve meu pé. Começo a mancar com tal ato, mas os galhos que começam enfim vir ainda mais afiados em minha direção, eu bato neles com o chifre que estava ainda maior em minha mão. Agora, eles estavam quebrando com facilidade graças ao osso. Eu não olho para trás. Sei que posso perder a coragem se eu olhar para trás, pois eu consigo ouvir muito nitidamente as árvores saindo do chão e vindo atrás de mim. Ela volta a se fechar à minha frente e eu me viro para outra direção. Eu não podia saber se corria em círculos ou em linha reta. Podia, mas independente, eu só quero sair dali. Talvez sobreviver a este pesadelo. Eu não sei o quanto corri, mas o ar parecia que não entrava mais nos meus pulmões com facilidade. Eu só ouvia o que parecia ser uma cachoeira, extremamente ao fundo. Será que se eu mergulhasse em águas, as árvores ainda viriam atrás de mim? Água. Talvez uma outra aldeia de seres nojentos? Talvez, mas que se foda. Eu acho que seria melhor que ser triturada por árvores. Socorro! Eu gritei com toda a força que eu tinha. Alguém! Eu começo a correr ainda mais. Conseguia ver uma pequena luz agora. Uma luz do sol. A felicidade me bateu. Floresta, filha da puta. Quando não me pegou dessa vez. Apesar da dor da perna que me percorria, por causa das vezes que tive que bater o chifre tanto em mim quanto nas raízes, até agora eu só via a luz. Ignorei isso e voltei a correr, mancando, em pânico que me batia. Os galhos das árvores tentavam toda hora me enrolar, mas eu devolvia o golpe com um longo chifre. Quando as folhas voavam e eu agora consegui observar a saída da floresta. Eu sorri com felicidade. Eu estava quase lá. Quase! Quando uma raiz me prendeu novamente a perna e me puxou para baixo com força, me fazendo cair com o queixo no chão. E eu mordi minha língua com força, senti o sangue tomar minha boca. Ela volta a me puxar para dentro da mata, mas eu não iria parar agora. Eu pego o chifre e bato na raiz com toda a força que eu conseguia acumular, fazendo sangue tanto derramar da minha perna quanto a seiva da árvore vermelha. As pontas afundavam em minha carne e a raiz enfim me solta. A árvore apareceu na minha frente e o chifre menor que estava na minha outra mão agora foi enfiado com força no tronco da árvore, que balançou, fazendo as folhas caírem em cima de minha cabeça. As outras raízes vêm até mim e eu bato novamente com o chifre no chão, me livrando delas. Andando de costas, reparo que agora o calor do sol batia em mim. Por conta de todo o meu corpo estava úmido de sangue, terra
e seiva. Eu começo a ser empurrado para longe. Agora eu sentia o cheiro da terra. Finalmente eu estava fora daquela floresta. E eu olho para onde eu havia estado. Olho para o que eu tinha acabado de enfrentar. E vejo que a mata se acalma. Com rapidez, apesar do meu ódio, pois parecia estar brincando de pega-pega comigo. Viro-me e olho o que tinha à minha frente, uma enorme plantação de cevada. Era estranho, meio fedido, porém eu não me importei. Não muito longe tinha uma pequena casa, uma cabana feita de madeira, pintada de amarelo, cheia de flores à frente, um pequeno jardim. Isso, ali tem ajuda. Eu sei que tem. Somente mais um pouco. Só mais um pouco, corpo. Aguente. Começo a andar para tentar chegar próximo daquela casa. Mas quando dou meu primeiro passo, percebo que na verdade eu não andei e sim caí. Meu corpo falhou e parou de produzir adrenalina. Meus olhos pesam e eu só consigo ouvir o vento, que parecia uma enorme junção de cascata ao fundo. O sol da manhã agora estava bem na frente de meus olhos. Bom, pelo menos eu fui em frente, e eu apago, inconsciente, acreditando que morri. Abri meus olhos e pela primeira vez eu sinto um cheiro muito forte de incenso que entrava pelas minhas narinas ardentes. Eu estou deitada num sofá de madeira, de almofadas macias. Meus olhos estão pesados, porém sei que não estou com sono. Parecia que algo me segurava. O teto de madeira clara, com desenhos de constelações, que era vistas no mundo humano. Olhando para o lado, vejo que tem uma xícara de chá em um pequeno copo azul florido, com desenhos de pinheiros. Que está apoiado numa mesa de centro, que continha livros empilhados, caramelos dentro de um cinzeiro. Eu me levanto e me sento, e vejo que minhas mãos estão atadas com um fio de prata, de novo. Olho para o lado e vejo que as almofadas, todo aquele sofá está protegido por um plástico sujo de terra. Você acordou, diz uma voz atrás de mim. Eu conhecia aquela voz. Eu me viro-me e dou de cara com um homem esqueleto. Minhas sobrancelhas se erguem e se juntam. E sinto o vento arranhar meus pulmões quando digo: Você precisava, pergunto, me amarrar, seu sádico. Sabia, isso não é minha praia. Minha língua doía conforme eu falava. A minha também não, mas você tentou me bater algumas vezes em poucos dias. Então, eu prefiro prevenir. Queria jogar aquela xícara na cara do meu sequestrador. Mas ele era um daqueles malucos. Pareciam ter respostas perfeitas para tudo. Foda-se. Nós sequestramos você. Queremos a sua ajuda. É para seu bem. Era como brigar com uma parede. Preferi não mencionar o ocorrido, como se eu fosse um idiota. Ana, você me tirou daquela floresta? Ele dá um passo mais perto, chega na frente da mesa de centro, pegando a xícara de chá e leva as minhas mãos. Estou feliz por não estar muito quente. Parecia na temperatura ideal, como uma pessoa com a boca ferida e de sapo. O cheiro do chá. Eu cheiro o chá para ter certeza que não havia nenhuma droga nele. Pelo menos outra droga. É remédio, não se preocupe. Levo o pequeno copo e cheiro ele novamente. E agora reconheço, o odor de canela de velho era familiar. Tomo um gole e sinto o gosto amargo, porém me dá calma. Começo a tomar o chá, sem me importar se ele era delicioso ou ruim, e se estava sendo delicada
ou não. E assim o Ana me diz: eu não tirei você da floresta. Você saiu sozinha. Eu fui somente seu guia por alguns momentos. Termino de tomar o chá e me sinto aliviada. Até mesmo minha língua deixou de doer. Meus cabelos duros de barro caíram à minha frente. Eles fediam como estábulos de cavalo. Eu te desamarro, se prometer não me atacar como um animal. Eu levanto minha cabeça para dizer algo para ele, que o animal naquelas situações não era eu, e sim ele. Neste momento, reparo que esta criatura é surpreendentemente alta, mesmo perto de mim, com 1,70. Acho que eu não tenho escolha, tenho? Sendo que você já é a... Faço uma conta mental de modo irônico. A terceira pessoa que me amarra. Ele levanta as sobrancelhas escuras e grossas. Pelo que eu me lembro, eu estou em desvantagem somente por estar neste lugar. Ele coloca a mão no bolso da calça de moletom e retira um pequeno pedaço de metal reto. Ele se abaixa e toca o fio de prata que some com magia. Então temos uma trégua, pois você é pior que bicho de mato. Eu olho no fundo dos olhos dele, com as mãos agora livres. Aquele garoto estava bem na minha frente, olhando para baixo, sem qualquer expressão amena. Eu levanto a minha cabeça ainda com os pulsos juntos, e apesar das situações, reparo como esta criatura alta e esquelética é inocente, pois já tinha sido amarrado de tal modo, mas ele nem sequer tinha reparado na conveniência. E naquelas situações não era chá que eu tinha em minhas mãos, e nem sequer uma xícara que eu levava à boca. Por enquanto, Ana, meu nome é Black, diz ele, sentando na mesa de centro à minha frente. E mesmo assim, era muito alto. Creio que deve saber o meu. Black dá de ombros, virando a cabeça lentamente para o lado. Eu abaixei meus olhos, olhando para aquelas pupilas cor âmbar. Que olhos são os dele? Pareciam que iriam te consumir por completo. Qual sua altura? Eu pergunto-lhe, como se aquilo fosse relevante o bastante. Bom, eu estava tentando descontrair. 2,10 m, diz ele sem se importar. Está tentando puxar algum assunto? Diz ele, porém com um sorriso. Não, é que você é uma das pessoas mais altas que eu já vi. Como pode ter tanta certeza que eu sou uma pessoa? Afinal, acho que não é burra, menina, para ter uma noção de que não está em Gaia. Eu dei uma risada sem jeito. Uau, Ana! Falei, avaliando a xícara de chá. Quantos modos! Mas você parece um humano para mim. Faça uma careta de leve. Como assim, Gaia? Desculpe te decepcionar. Não sou humano. Bom, não totalmente. E Black se levanta novamente para andar da onde veio, em alguns cômodos atrás de mim. Eu acompanho com a cabeça e vejo que a casa parece de uma senhora de 90 anos, muito mais além do que de um homem de 20 e poucos. Quero fazer uma sinergia com você. O que acha? Eu vou morrer nessa sinergia? Pergunto. Não, me desculpe, caso você queira isso, mas terá todas as suas dúvidas sanadas. E também vou cuidar para que esteja em segurança.
Se não quiser, eu vou te levar de volta para Priembe. Faço uma careta franzindo a testa. Ele parece ter entendido que eu não sei do que ele está falando. Priembe é o nome da vila que você saiu correndo, criança. Não dou a oportunidade dele continuar falando, me levanto rapidamente e estendo a mão. Feito. Não terminei de falar os termos do acordo, diz Black cruzando os braços, como se repudiasse agora o seu próprio pedido. Que se foda as regras do termo. Eu aceito essa sua sinergia. Só algo em mim se reprime e estremece. Não me leva de novo. Não me leve de volta àquele lugar. Como você é imprudente. Sabia que esse tipo de coisa tem muitas entrelinhas que podem te levar à morte? Você quer me matar? Porque acabou de falar que eu não vou morrer. Pergunto, levantando as sobrancelhas e erguendo a voz. Não, mas... Então aperte minha mão, seu Ana de merda. Por ancestrais, como você é teimosa. Tá bom, o problema é seu. Ele chega mais perto e ao invés de apertar a minha mão com a sua, ele fecha seus dedos magros em meu antebraço e pede para eu fechar os olhos quando começa a falar. Irritações nas sombras, anéis sagrados, cerquem, tal como uma teia de aranha, emaranhando delicadamente esta união. Quando ele diz união, eu abro meus olhos e neste momento eu reparo em como em nossa volta a luz estava completamente apagada. Estávamos cercados por espinhos negros, como uma coroa de Cristo. Eles pareciam grudar em nós, mas não sentíamos dor alguma, pois o caminho que estavam emaranhando era um símbolo eterno entre nossas mãos. O som de aranhas andando era ouvido, como um piar de dor. Destinos unidos, e agora traçados. Um brilho escuro surge, e aquele símbolo do infinito que nos rodava agora entrou em ambos, como se fosse um soco no nosso estômago. Quando Black termina de falar, a luz clara retorna. Um choque parece que passa pela minha mão da sua. Ele percorre todo o meu corpo e o dele também. Por fim, voltando aonde nossos pulsos se uniam. Ele se afasta a mão do antebraço. Vejo que agora as minhas veias pareciam ter tinta preta correndo, marcadas nitidamente com nanquim. Toco aquela mancha que ela pareceu se mover dentro de mim. Eu me assusto e faço uma cara de nojo. Calma. Ele estende o braço e mostra que em seu braço magro também tinha uma coisa que parecia viva, igual a minha. É normal, porém é algo bem variado. Depende com quem você está fazendo a sinergia. Isso pode mudar. Ele levanta a blusa cinza e mostra que na lateral do seu corpo, bem perto da costela, tinha uma estrela desenhada. Parecia uma tatuagem, mas, por mais que aquilo não era o que me chamava a atenção. Não uma estrela que parecia, de tão velha tatuada na sua pele, quase desaparecer, mas sim as suas costelas, que estavam extremamente saltadas, e seu corpo fundo. A pele era meio cinza, parecia que nunca pegava sol. Estava cheio de cicatrizes, parecia que tinha sido açoitado. Nunca tinha visto alguma coisa daquelas, nem mesmo em filmes. E outras cicatrizes pareciam ser tão novas. Eu fiquei surpresa ao saber que que os seus ossos ilíacos eram tão saltados. Creio que dava para enfiar a mão em uma forma de alça e usá-los como uma alça. Estavam fortemente presos por um cordão preto. Começo a levantar a minha mão para tocar no corpo dele, para saber ao menos se é quente, se realmente ele estava vivo. Como ele falou, ele não era humano. Será que ele era metade zumbi?
Quando estou prestes a tocar, ele abaixa a camisa com pressa e se ajeita. Diz Black com uma voz baixa. Não sei se vai querer, porém, eu espero que aceite. Você tá fedendo, mas minha casa preparou um banho para você e gostaria de se limpar? Algumas coisas batem em minha mente, como o fato de que eu estou com uma camisola imunda de hospital. Aceito, claro que aceito, digo feliz. Me desculpa por... Faço um sinal com a mão simbolizando ter quase tocado-lhe. Sem problemas. Black vai um pouco para o lado e aponta para onde provavelmente era o banheiro. Nesse tempo, minha visão corre para um pouco mais de sua casa e vejo os pequenos detalhes dela. É realmente confortável. Paredes cheias de livros. Era fácil de dizer, sem ao menos o conhecê-lo, a sua personalidade. Onde ele mais ficava, pois, perto de uma janela, do outro lado do cômodo que eu estava, tinha um canto alemão com tecido florido, uma madeira escura. Tinha pelo menos 5 xícaras de chá ali, cobertas, dobradas em um canto, um cartiçal cheio de cera de velas derretidas, e o que parecia ser um cachimbo. Começo a andar até o banheiro que Black falava. Mandei a casa preparar comida para você. Eu espero que goste de miúdos. Faço um sinal com a cabeça de vai e vem, dizendo que apesar de não gostar tanto, eu comia. Não são meus preferidos, mas eu como. Eu adoraria uma comida. Não sei nem sequer falar muito bem. Obrigado? Digo baixamente. Ele abaixa a cabeça e dá uma risada sem jeito. Eu sei, você caiu em cima dela. Eu não tenho roupas para usar depois do banho. Vocês deviam ter sequestrado minha mala também. Ele dá uma risada e solta. Nós sequestramos a sua mala também, mas ela não está na minha casa, está na vila. Por isso, tome banho. Tenho que falar com Jane. Peço para ela enviar algumas roupas para você. As deixarei em cima da cama. Black aponta para uma das portas que tinham à sua frente. Meu quarto é o da esquerda. Vou. Ele volta a andar para a pequena cozinha, que agora tinha visão. Você vai estar aqui quando eu sair do banho? Pergunto rapidamente. Não, vou estar em Priembe. Voltarei ainda hoje. Fique à vontade na casa. Ele passa a mão no batente da porta. Ela é semi-viva, mágica, por assim dizer. Se você quiser algo, ela fará, desde que esteja dentro dos seus limites. Olha, o que eu quero dizer é só... Por favor, não destrua nada que tem nela. Faça um sinal positivo com a cabeça, e entendendo o que ele quer dizer. Por fim, entro no banheiro. Era um local bem iluminado, o chão era branco, e tinha uma enorme banheira e um chuveiro, em tons de lajotas, verde claro, uma janela enorme, e pelo jeito dava direto pelo sol que passava por ele. Tinha um espelho grande ao lado da pia, um enorme espelho ao lado da pia, e um pequeno em cima do mesmo. Decido que, em minhas condições, tomar um banho de banheira não era o melhor. Por isso vou até o chuveiro e abro. Deixo a água correr por todo o meu corpo, limpar a terra impregnada, o sangue seco, juntamente com a seiva vermelha. E seja lá o que estiver grudado mais em mim. Vejo que
uma tábua do meu lado onde tinha vários produtos e vários frascos. Penso que Black realmente queria me jogar embaixo de um banho. Nem sequer pode, nem sequer ter me amarrado para isso foi necessário, ou a força como um gato, pois um pequeno papel de escrita em cima da madeira dizendo o que era cada um daqueles frascos e onde eu encontrava toalhas no banheiro. Ele basicamente deixou uma pequena lista de informação. Ele realmente queria me banhar. Neste sentido, ele me lembrava Nádia. Dou um sorriso, tentando não pensar novamente e deixar a realidade me bater. Eu nunca mais veria a Nádia ou sequer meu pai. Eu dou uma olhada na mancha preta que tinha agora dentro da minha veia, circulando juntamente com o sangue. E eu realmente não tenho ideia do que iria pedir. Talvez me levar de volta para casa, mas penso comigo, será que isso é uma opção? Talvez eu pense em algo diferente. Tenho certeza que eu vou, por fim, pensar em algo decente. Mas, naquele momento, só aproveito meu banho. Não tenho ideia de quanto tempo fiquei embaixo daquela água. Quando saí, Black já tinha ido. Vou até o quarto que ele disse que era o seu e vejo que tem algumas roupas em cima da cama. Não eram minhas. Juntamente com um pequeno bilhete que pego e leio. Essas são as maiores roupas que eu tenho. Foram feitas de material grosso e quente, pois onde você mora faz muito frio, dependendo do momento. Se esqueça, fale para a casa ligar o fogo às 24 horas. Ela vai saber o que fazer. Creio que já deve ter esquentado seu alimento. A cozinha fica no fim do corredor. Por gentileza, se for ao meu jardim, cuidado onde pisa. Obrigado. Provavelmente voltarei amanhã, se quiser dormir, mas não faça isso na minha cama. O quarto de visitas é ao lado. Pedi para a casa o arrumar também. Até amanhã, Black. PS. Não me chame de Ana. Meu nome é Black. Nem sei o que Ana quer dizer. Se for um xingamento, eu realmente prefiro não saber. Se eu for uma piada para você, nós não somos amigos. Eu não quero fazer piadas íntimas. Não quero ter nada a ver com isso. Porra, penso comigo mesma. Ele é estranho. Olho para o quarto dele, enrolada numa toalha. Eu pingava água no chão e creio que não tinha reparado. Mas agora, olhando novamente para o cômodo, era feito de grama. E quando me movia em cima daquele chão, parecia que pequenos pontinhos de brilho subiam e desciam como glitter. Seu quarto não era grande. Tinha somente uma cama de dorsal com tecido escuro bordado em dourado. Eram lírios dourados. Um criado mudo, alguns travesseiros e tinha um toca-discos em uma das paredes. Também uma prateleira cheia, de quase até o teto, de ponta a ponta, coberto de discos de vinis. Embaixo um guarda-roupa, feito de madeira de mogno, pequeno. Uma parede, que tinha alguns desenhos e algumas coisas escritas, logo ao lado do armário. Juntamente com uma pequena escrivaninha de embuia. Continha alguns livros gastos, alguns potes cheios de canetas, alguns de penas, alguns tinham tinta, outros pincéis. Dou um sorriso travesso. Eu estava curiosa. Ele disse para eu ficar à vontade. Inclusive deixou claro que não somos íntimos. E eu ia olhar cada uma daquelas coisas e depois colocar exatamente no lugar. Casa maluca. Por favor, não conta que eu vou fazer isso para ele. Uma brisa de ar bate nos dois lados do meu rosto. Isso é um não vou contar? Pergunto e o mesmo acontece novamente. Ótimo, é o nosso segredo agora. Ele tem pornografia, será escondido em algum lugar? Pergunto
e um ar quente bate do lado esquerdo do meu rosto. Que pena. Um frio bate ao lado direito. Olha, eu acho que entendo de você. A casa toda parece flutuar e volta ao chão. Mas era fácil de saber que ela nem sequer saiu do lugar. Gostei de você, digo para ela. Termino de me secar e logo em seguida visto as roupas de Black, que ficaram extremamente grandes em mim de comprimento e apertadas de largura. Mas, independente, aquele Ana parece uma tripa seca. Não me surpreendi com isso. Após me trocar, saí do quarto mais tarde e, vou até a cozinha. Encontro uma mesa pequena de centro, com 2 bancos de cada lado. Uma pequena toalha de crochê marrom claro estava em cima. Logo que me sento, somente observo a cozinha em tons brancos e creme. Olhando para o lado, tem uma grande porta francesa sanfonada. Acredito que ali levava ao jardim. O vidro estava embaçado, não me permitia ver o além. A cozinha era possível sentir que quase nada havia nela. Diferente dos outros cômodos, parecia que Black pediu para que a casa fizesse a cozinha e nem sequer deu o seu trabalho de aperfeiçoá-la, pois ali não tinha muito de sua personalidade diferente dos outros lugares. A única coisa que enfeitava aquele lugar eram as estantes nas paredes à minha frente, cheias de ervas e temperos pendurados para secar. Alguns já tinham secados. Tinha uma estante cheia de frascos de óleos coloridos. Quando dou em mim, um prato fundo de miúdos e vegetais surge à minha frente. Eu dou uma cheirada na comida e o odor era gostoso. Pego uma colherada e levo à minha boca. Tem gosto de sal e temperos. Penso que a casa cozinha bem. Eu saboreio a comida. Bom, saboreei as primeiras garfadas. Ainda bem que ninguém estava vendo, pois eu comi com toda a minha vontade até meu estômago ficar cheio. A casa parecia feliz com aquilo. De fato, eu poderia ter comido o que ela preparou. Novamente, a sensação de sair de um lugar e voltar aconteceu. A casa comemorou. Eu dou um sorriso com isso e suspiro, perguntando se ela pode me dar um copo de água. E uma jarra com rodelas de limão e água aparecem na minha frente juntamente com um copo. Caramba, magia é realmente melhor que tecnologia. A Alexa nunca faria isso. Você, casa maluca, é incrível. Eu desabo na cadeira, ficando extremamente confortável. Aquele lugar trazia calma. O som de brisa, juntamente com uma cachoeira ao longe, parecia que tinha até mesmo o pear de pássaros. Quando estou quase pegando no sono, no banco, minha cabeça cai para frente e uma brisa fria bate em meu rosto, me acordando. Desculpa, eu estou acordada. Me levanto e me espicho e me espreguiço. Black disse que você iria arrumar um quarto para mim. Você arrumou? Outra brisa fresca bate em meu rosto. Obrigada. Começo a andar para onde ele disse que era o quarto de visitas. Eu abro a porta e vejo que o cômodo, diferente do seu quarto, era extremamente simples, igual à cozinha. Sem decoração, sem nenhum traço de personalidade. Vejo somente uma cama de dorsal no meio do quarto, quase na mesma posição que a do quarto de Black. Contudo, os tecidos eram brancos e convencionais. O chão era um simples porcelanato, de cor amarronzada. Não ligo para isso. Eu ando até a cama assim que me sento, descubro ser incrivelmente macia. Puxo as cobertas e me aninho nos travesseiros. Em poucos minutos eu durmo, me sentindo, enfim, na casa de meu sequestrador, segura.